Dia! Chegando aqui para mais uma aula do curso Jerusalém Cardíaca, aula número 3. Bom dia, bom dia, bom dia, sejam bem-vindos, estamos ao vivo, maravilha, direto dos estúdios da TV Ondas Play, nossa casa aqui, bênção de Deus, que não glorificará seu nome, ó Rei das Nações, pois só teu nome é santo, todas as nações virão e adorarão diante. Bora de café? Bom dia, Luana! Seja bem-vinda, Luana! Super beijo no coração. Eita glória! Todas as nações virão. Essa música é boa, que ela fala, ó, da Nova Jerusalém. Essa música ela fala sobre o cântico de Moisés, fala sobre a grande multidão que vai estar cantando diante do Senhor no último dia, na glória. Muito bom, hein? Muito bom. Pesquisa aí, Rei das Nações. Ó, Rei das Nações, quem não temerá? Ontem o Fabinho cantou essa música lá na igreja. Postei o vídeo aqui, ó. Depois, quando acabar a live, vocês vão lá ver. Quem não te louvará? A paz do Senhor é hoje, hein? É hoje o nosso evangelismo. Vamos conquistar a praia de Caraí, em nome de Jesus. Vamos evangelizar, muita gente ali. O evangelismo abençoado por Deus, nos preparamos para esse momento. Quem não te louvará? Pois só teu nome. Tá empolgada, Lana? Tá empolgada? Fala aí. Quem não temerá? Cafezinho? Cadê a Dayana? Pra tomar um cafezinho com a gente. Minha mãe chegando aqui também. Bem-vinda, mãe. Pastor Luiz Henrique Souza, seja bem-vindo. Ó, tô esperando o convite pra ir lá no seu podcast, hein? Esqueci não. Glória a Deus. Estamos aqui empolgadíssimos para falar sobre a Nova Jerusalém. Quantos aí estão com corações aquecidos, pulsando por Jesus? Pois só teu nome é santo. Não vou me estender muito não, porque o nosso assunto ele é importante. Tenho 3 textos importantes para compartilhar com vocês aqui. E o nosso dia hoje está bem corrido, tem muita coisa para acontecer hoje. A gente tem gravação daqui a pouco, 10 horas no estúdio, do programa Luz da Psicologia. Depois tem a gravação do nosso programa, a edição. Minha mãe tá em São Paulo, mãe? Lá na Santa Casa. Eita, vamos orar pela Marília, minha irmã, que tá fazendo tá em São Paulo, né? Fazendo algum exame, fazendo alguma consulta lá. Que Deus abençoe, vai dar tudo certo. Deus está no controle de tudo. Vamos lá? Vamos começar aqui então o nosso assunto. Só relembrando, quem estava aqui na aula de ontem, levanta a mão. Levanta a mão para a gente saber por onde a gente pode começar isso daqui. Nós começamos ontem falando sobre a unidade de Deus, né? O desejo de Deus de habitar entre o seu povo e a unidade de Deus com o seu povo em 3 fases. A primeira fase, nós falamos que foi ali no tabernáculo, quando Deus fala para Moisés, constrói um tabernáculo, santifica para mim esse tabernáculo, porque eu vou habitar no meio desse povo. E esse povo vai ser meu povo, eu serei o seu Deus. Então, a primeira fase foi essa. Deus habitando ali no meio do povo, no tabernáculo. E nós sabemos que talvez deu muito certo no começo, mas depois o povo começou a se dispersar, porque a ideia principal de Deus era colocar Jerusalém no meio do mundo e fazer com que todas as nações copiassem Jerusalém, que seria a cidade modelo, que seria o povo exclusivo do Senhor, né? O povo hebreu, israelita. Então, nós percebemos pela história, pela Bíblia, glória a Deus, estava aqui pela história e na Bíblia que o povo, ao invés de ser influência para as nações, o povo sentiu inveja das outras nações
e queria adorar os outros deuses. Então eles desprezaram o Deus de Israel e começaram a voltar e se inclinar para os outros deuses para ser parecidos com as outras nações. Olha que tristeza, né? Então, Deus estava ali no meio do povo e desejava ficar ali em relacionamento com o povo, porém o povo não queria o Deus verdadeiro, o povo queria buscar os seus próprios interesses. A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, porque é muito importante que a gente saia dessa live, desse curso, filezinho, prontinho para botar o pé na porta da Nova Jerusalém e já ser puxado para dentro, entendeu? É assim que tem que ser. Vamos lá. E o segundo estágio, né, dessa vontade de se relacionar com o povo, a gente percebe por meio de Jesus Cristo, quando Deus se faz carne na vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo agora habita no meio do povo, né? E isso significa para nós que Deus agora está entre nós, ele habita entre nós por meio do corpo humano, por causa de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele habitou, ele cresceu, ele nasceu como um bebê, e aí ele experimentou tudo aquilo que nós experimentamos nessa carne, né? E não teve nenhuma coisa que ele pudesse ser acusado de pecado na vida dele, mas ele conhece o sofrimento humano, ele conhece as tentações, ele conhece as nossas fragilidades, ele conhece os nossos pensamentos, ele sabe aquilo que são os nossos pontos fortes e fracos, sabe das nossas inclinações, porque ele viveu num corpo humano. Seja bem-vinda, Dayana. Bora de café. Café aqui. Não é aquele expresso, né? Mas é um cafezito. Maravilha. Então, o segundo estágio é Deus habitando por meio de Jesus Cristo. Só que aí chega um momento que Jesus Cristo precisa ser levado ao céu de novo, né? E quando isso acontece, ele não rompe com o planejamento do Pai. Pelo contrário, ele é levado ao céu, mas ele promete o derramar do Espírito. Ele promete que o Espírito Consolador ele vai descer e vai habitar entre nós. Então, nesse momento, nós inauguramos ali, basicamente no dia de Pentecostes, nós inauguramos quando o Espírito desce sobre o povo. Estava ali buscando no cenáculo, reunido. E agora o próprio Deus habita dentro do seu povo, agora em corpo humano. Então nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo se torna um com Deus por meio do seu espírito. Amém? Todo mundo entendeu? Então, primeira fase, tabernáculo. Deus queria tabernacular no meio do povo. E tabernáculo significa... O que significa tabernáculo? Não lembro. Deixa eu ver aqui. Tabernáculo, acho que se eu não me engano é morada. Deixa eu ver aqui. Pra gente não falar bobagem. Lembra de pegar sua Bíblia, hein? Significado. Aqui. Tabernáculo é uma residência, né? Habitação. De acordo com a Bíblia hebraica, era a habitação terrestre de Deus entre os filhos de Israel desde o tempo do êxodo do Egito até a conquista da terra de Canaã. Então, tabernáculo, a Bíblia diz que ele tabernaculou entre nós, ou seja, ele morou entre nós, ele habitou entre nós, né? E por meio de Jesus Cristo, o próprio Pai veio habitar no meio do povo, e agora por meio do Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Amém? Conhece as nossas intenções, conhece o mais profundo da nossa alma. Jana, saudade, Jana. Ele conhece o mais profundo da nossa alma, das nossas inclinações, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós não falamos para ninguém, aquilo que só ele conhece, porque ele vai lá no profundo. Imagine só o Espírito de Deus morando dentro de você, conhecendo você por completo. Não existe nada que você possa esconder do Deus Todo-Poderoso por causa do seu Espírito. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a gente vai entrar, então, no nosso terceiro estágio, que é um ponto de objetivo nosso, né? Você vai perguntar, qual que é o seu objetivo na vida? Uns vão dizer, eu quero ser médico. Outros vão dizer, eu quero ser um grande doutor. Outros vão dizer, não, eu quero ser um influencer. Não, eu quero ser um jornalista, eu quero ser um profissional da área de, podologia. Então, as pessoas têm os seus objetivos, né?
Mas aquele que é nascido em Deus, que tem aspirações pelas coisas espirituais, que tem o Espírito de Deus habitando dentro de si, quando você pergunta para ele qual é o seu grande sonho, o maior objetivo da sua vida, quem arrisca dizer? Comenta aí. Quem vai ser o corajoso ou a corajosa que vai comentar essa pergunta? Para o cristão, aquele que nasceu de novo, qual é o maior objetivo da vida dele? Qual é o maior sonho da vida do cristão? Qual é o maior sonho da vida do cristão? Aquele que tem o Espírito de Deus dentro de si. Olha o que a Bíblia fala. Só para a gente pincelar aqui o que o Espírito de Deus que habita em nós, ele clama das nossas profundezas diante de Deus. Oi, Kezinha, bom dia, seja bem-vinda. Kezinha mais nova Creators. Opa, morar com Jesus e ganhar almas, parabéns, Luana. Quem mais arrisca? Comenta aí. Cadê Dayana? Comenta, Dayana. Cadê Janaína? Cadê a Kezinha? Cadê minha mãe? Tá a galera entrando aqui. Cadê a Jana? Vamos comentar. Bom dia, isso aí. Qual é o maior desejo, objetivo de vida, vocação do cristão? Aquele que nasceu de novo, que carrega dentro de si o Espírito de Deus. Eu quero saber. A Luana já deu uma dicona aqui pra gente, hein? Vai ganhar uma estrelinha, hein? Ó, tem um texto que diz o seguinte. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 17 ao 20, ele vai dizer o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, vem. Entendeu? E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Amém? Bom, então, olha o que a Bíblia está nos revelando. Quem tem o Espírito de Deus, ele vai ter essa declaração, não só na sua boca, nas músicas, mas ele vai ter essa declaração no mais profundo do teu ser. Qual é o maior objetivo do cristão? Sonho. Ah, o sonho é ir para Disney? Não. Qual é o sonho do cristão? O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Amém? Então diz aí pro seu irmão que está do seu lado. Olha, você tem que ter o sonho que o Espírito está clamando de dentro da sua alma, dizendo, vem. Nós ansiamos pelo retorno de Jesus. Porque nós carregamos no nosso corpo, na nossa alma, o Espírito de Deus. Se a Bíblia está dizendo que o Espírito e a noiva, que somos nós, a noiva de Cristo, dizem vem, é a maior aspiração dele, então nós devemos fazer o que com a nossa vida? O que a gente deve fazer com a nossa vida? Quem arrisca? O que a gente tem que fazer com a nossa vida se a Bíblia nos revela que todo aquele que é nascido de Deus, que tem o Espírito de Deus carregando dentro de si, a Bíblia está dizendo o Espírito e a noiva, que somos... Olha, é tão redundante isso daqui, porque o Espírito de Deus está dentro de nós e nós somos a noiva. Vocês estão entendendo isso? Esse mistério? Eita glória! Neto SG02 entrou. Seja bem-vindo, Neto. Vocês estão entendendo isso? O Espírito e a noiva. Ele está dizendo, olha, o Espírito que está dentro da noiva... O Espírito e a noiva dizem, vem. Esse é o maior objetivo do cristão, aquele que nasceu de novo e que carrega o Espírito de Deus dentro de si. Ele não quer saber de outra coisa, ele quer que Jesus venha. Porque ele sabe o que vai acontecer quando Jesus voltar. Quando Jesus vier estabelecer o seu reino, ele sabe. Então é por isso que a alma dele, no mais profundo do seu ser, o Espírito de Deus está dentro dele, clama, vem, junto com a noiva. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Quem é a água da vida?
Lembra de Jesus ali no poço de Jacó, falando com a mulher samaritana? Olha, deixa eu abrir aqui pra gente não falar bobagem. Cadê? Oi? Jesus, cadê? Pra não falar besteira. Você tá com a sua Bíblia aí? Pega lá a sua Bíblia, João 4. João 4 diz assim, lá no versículo... Aqui, no versículo 10. Olha o que Jesus fala para a mulher samaritana. Então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar a quem é, e quem é este que... Ixi, peraí, que versão é essa? Essa versão tá duvidosa, peraí. Deixa eu ver outra versão aqui. Calma aí. Cadê? Tá até a musiquinha, né? Irmão Mateus, seja bem-vindo, irmão Mateus. Vamos achar aqui o que Jesus está falando. Aqui, ó, eu abri outra versão aqui que não fala qual é o versículo. Me ajuda, internet. Cadê? Você que é bom de Bíblia, fala aí qual é o versículo. Eu quero saber. Vamos nessa daqui mesmo, então. Vamos de novo. Então Jesus disse, versículo 10, lá em João 4. Então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ó, a água da vida, é o que Jesus está prometendo, ele está compartilhando com a mulher samaritana. E ela respondeu, o Senhor, seja bem-vindo Kleber Borges 14. Cadê? O Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Bom dia, Deise. Tem café, hein? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse, quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Em outra versão, uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Amém? Então, vamos voltar no texto de Apocalipse. Apocalipse está dizendo para nós, está revelando para nós, pela visão de João, o que o Espírito clama das profundezas do nosso ser. O Espírito e a noiva dizem, vem. Todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça do quê? Da água da vida. Essa que Jesus estava apresentando e oferecendo para a mulher samaritana. É forte, Brasil. Eita glória. Amém? Então a pessoa perguntar agora para você que está aqui assistindo essa live, qual que é o seu sonho? Qual o sonho da sua vida? Qual o seu propósito? Qual é a maior aspiração? O que você sonha? O que você deseja de muito grande nessa vida? O seu desejo, se você tem o Espírito de Deus, é esse. Que Jesus venha para que você possa beber de graça da água da vida. Amém? Combinado? Coloca um joinha aí se você concorda com isso daqui. Se não concordar, gente, vai brigar com a Bíblia, porque é a Bíblia que está dizendo. Ai, Jesus. Então, o terceiro estágio de Jesus, de Deus habitando entre o seu povo, ele acontece quando Jesus voltar. Por quê? Existe uma expectativa de que quando Jesus voltar, o reino de Deus ele vai ser estabelecido de forma física. Nós que habitamos aqui e temos o Espírito de Deus, Jesus ele nos ensina a orar, ele ensina a falar, olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Jesus ele fala, olha, quando vocês forem orar, vocês precisam clamar para que o reino venha. Por quê? Quem é que vai resolver os problemas de toda a humanidade? O problema do pecado, o problema da corrupção, o problema da prostituição, o problema da violência, o problema da morte, o problema do que mais?
São tantos problemas. Quem é o único que pode resolver? Jesus. É por isso que ele fala, olha, clame para que o reino venha, para que ele se estabeleça na terra, e que seja na terra como é no céu. Justo 144. Eita, esse é o caminho do justo. Seja bem-vindo, justo. Amém? Então, nós aprendemos aqui que Neto, seja bem-vindo. O Neto aqui, bênção de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós devemos ansiar para o reino de Deus ser estabelecido. Quando Jesus fala, olha, arrependei-vos porque chegou o reino de Deus, é porque Jesus agora ele começa a implantar em nós a cultura do céu. Qual é a cultura do céu? Você vai ver lá no Sermão da Montanha, quando Jesus reúne os seus discípulos, e aí tem uma grande multidão ali com ele, e ele começa a ensinar, ele vai começar a dizer que qual a característica, qual o caráter, qual a personalidade daqueles que vão habitar esse novo céu e essa nova terra. Aqueles que vão morar na Nova Jerusalém. Qual o requisito para eles entrarem lá? Porque a gente vai falar aqui nas próximas aulas que não vai ser qualquer pessoa que vai morar na Nova Jerusalém. E aí isso talvez você nunca deve ter ouvido falar, mas está na Bíblia, em vários textos, e a gente vai falar sobre isso aqui. Então, por que nós precisamos saber sobre esse assunto, a Nova Jerusalém? Por quê? Nós somos cristãos, carregamos dentro de nós o Espírito de Deus. Nós somos um com o Senhor aqui. Nosso Espírito, como diz aqui em Apocalipse, ele faz o quê? Ele clama, ele diz, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Entende? Então, a nossa expectativa é o retorno de Jesus. Por quê? Porque existe uma coisa que ainda que nós temos o Espírito de Deus, o Espírito de Deus está em nós, mas nós ainda moramos isso daqui, ó, dentro disso daqui. E aí Paulo, ele vem nos dar uma esperança. Ele fala um negócio interessante lá para a igreja de Corinto, que eu queria muito que você pegasse a sua Bíblia, anotasse e lesse junto comigo, para a gente compreender o que Paulo está dizendo aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 42. A gente vai começar daqui, a gente vai ler um pouquinho, mas presta atenção como isso daqui é importante. Cadê? Ó, versículo 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério. Presta atenção nisso daqui. Nem todos dormiremos, mas certamente seremos transformados. Esse dormiremos aqui é morrer, tá? Morrer. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
Porquanto o aguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O que Paulo está querendo dizer aqui com esse texto? Ele está falando que nós habitamos nesse corpo, carne e sangue, mas isso daqui não pode herdar o reino de Deus. Tanto que quando Jesus ele morre e ele ressuscita ao terceiro dia, ele veio com um corpo transformado, ele aparece para os seus discípulos com um corpo glorificado. Então, há uma promessa bíblica de que, assim como o Espírito ressuscitou a Jesus Cristo, nós também seremos ressuscitados, se houvermos morrido, não é não? E assim como Jesus tem agora um corpo glorificado, não mais de carne e sangue, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus, houve a necessidade de o corpo de Jesus ser transformado, glorificado. Por que Jesus não é só espírito? Porque a Bíblia diz que ele tem as marcas dos cravos, ele tem as marcas de todo o flagelo que ele levou durante o seu processo de crucificação. E isso ele vai carregar por toda a eternidade. Se fosse só espírito, essas marcas desapareceriam. Mas Jesus está em corpo físico, porém glorificado. Amém? E é o que vai acontecer com a gente no último dia, quando a última trombeta soar e Jesus estiver para buscar a sua igreja, os nossos corpos serão transformados, porque os nossos corpos são corruptíveis. Então nós precisamos de um corpo incorruptível. E isso só vai acontecer no toque da última trombeta, como diz Paulo aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15. Ok? Por que é importante falar sobre isso? Porque quem vai morar na Nova Jerusalém são aqueles que tiveram seus corpos transformados. Nova Jerusalém é o nosso assunto. Nós precisamos ter o corpo transformado, mas isso só vai acontecer se o Espírito que estava sobre Jesus, que é o Espírito de Deus, também estiver sobre nós. E se ele estiver sobre nós, vai acontecer o que está prometido na Bíblia, que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos também nos ressuscitará. Beleza? Delícias Delicada entrou. Então tá, seja bem-vinda. Ok, gente? Você tem alguma dúvida? Esse é o momento de fazer perguntas. Esse é o momento. Esse é o momento. Amém? Voltando então aqui para Paulo. Paulo lá em Filipenses, no capítulo 3, ele vai falar sobre a expectativa que nós temos, né? Nós já sabemos que o Espírito de Deus habita em nós e ele deseja o retorno de Jesus. Ele deseja que Jesus venha e com ele venha também o seu reino. E agora Paulo ele vai dizer uma coisa interessante. Lá no capítulo 3, em Filipenses, no versículo 18. Olha que triste que ele diz aqui. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha que coisa interessante. Paulo está falando que muitos andam entre nós e ele está falando num contexto onde ele está falando aqui para uma igreja. Ele não está falando de quem não é da igreja. Ele está falando com pessoas salvas. Olha o que Paulo está dizendo. Que eu até perdi o texto aqui porque eu me empolguei. Cadê? Onde que eu estava lendo, gente? Cadê? Perdi o texto. Achei. Pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes, e agora vos digo, e até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas.
Meus irmãos, olha a seriedade desse texto. Paulo não está falando dos ímpios. Paulo está falando de gente dentro da igreja. Que eles pensam que são de Cristo, eles pensam que têm o Espírito de Deus, eles andam entre o povo, eles têm comunhão com o povo, porém, entretanto, todavia, eles são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eles não têm o Espírito de Deus dentro deles para clamar que Jesus venha, porque esse é o maior desejo de todos. Então, vamos ter um pouquinho de discernimento espiritual aqui. Vamos buscar em Deus, pedir para Deus, me dá discernimento, me dá discernimento. Vamos pedir para Deus? Deus, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, porque a gente precisa saber onde nós estamos, o que nós estamos fazendo e para onde nós vamos. Não é? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Jesus falou sobre isso. Só que você não tem que também ficar preocupado, nem eu ficar preocupado, com o que as pessoas estão fazendo da sua própria vida. Eu tenho que me preocupar com a minha vida. Se eu tenho o Espírito de Deus e se o meu Espírito de Deus que está dentro de mim aqui clama pelo retorno de Jesus. Porque se ele clama pelo retorno de Jesus, eu não sou inimigo da cruz de Cristo e o meu destino não é a perdição, o meu Deus não é o meu ventre, porque a glória não está na infâmia. Na verdade, nós não nos preocupamos com as coisas terrenas. Nós nos preocupamos em fazer o reino de Deus ser estabelecido, porque o reino de Deus está ligado, completamente direcionado com as coisas espirituais. Posso ouvir um amém? Amém. Eita glória. Então, você tem um termômetro aqui. Como é que você sabe que você está no caminho do reino de Deus, que você está no caminho alinhado, afinadinho com o Espírito de Deus? Quando dentro de você o seu maior desejo é que Jesus volte. Porque se Jesus voltar, o reino será estabelecido e nós viveremos para sempre com o Senhor. Agora, se eu olho para dentro de mim, e aí cada um pode fazer esse exercício, e eu estou mais preocupado com as outras coisas do que com o retorno de Jesus, se a minha expectativa é outra, meus irmãos, eu tenho uma triste notícia para dar. Nós não herdaremos o reino de Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. O nosso destino será a perdição porque nós nos preocupamos somente com as coisas terrenas. Nós damos mais importância para as coisas terrenas do que para aquilo que o Espírito de Deus que está dentro de mim está clamando. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? É forte, pesado, mas essa é a realidade bíblica. Vamos voltar aqui para Apocalipse? Ah, não terminei. Não terminei o texto de Paulo. Paulo, ele está falando aqui, ó. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Aí Paulo vai dizer uma coisa interessante. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Eita, que maravilha! Paulo está dizendo, nós devemos nos preocupar com as coisas do céu, devemos nos preocupar com o retorno de Jesus. Esse tem que ser o nosso maior objetivo, o maior desejo da nossa alma, porque a nossa pátria está no céu. Nessa terra nós somos peregrinos, nós não somos daqui. Nossa pátria, a nossa cidade, nosso país está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Amém? Então, esse é o nosso sonho, o nosso maior sonho. Vai dizer que você não deseja nunca mais sentir dor. Você não deseja nunca mais ter que chorar o luto de alguém. Nunca mais você vai desejar sofrer alguma humilhação ou ter que ser subordinado a outras pessoas. Vai dizer que você não deseja isso também. Vai dizer que você gosta dessas coisas.
Existe uma promessa bíblica, existe uma promessa que essas coisas vão acabar porque o reino de Deus virá. Quando Jesus vier, o reino será estabelecido e nós viveremos com o Senhor para sempre. Vamos ler o que diz Apocalipse no capítulo 21 para a gente encerrar a aula de hoje. Diz assim, capítulo 21, versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis aqui o tabernáculo de Deus, agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus, e ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem foi encerrada. Eita, que maravilha, hein? Então, aqui nós concluímos essa ideia de que a unidade de Deus com o seu povo em 3 fases. Lembra? Primeiro, tabernáculo no deserto. Segundo, o Espírito Santo que está agora habitando em nós e clama pela vinda de Jesus. E no futuro, quando Jesus voltar, eis o tabernáculo de Deus, agora ele está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Amém? Você quer buscar uma glória nessa vida? Esse é o nosso objetivo. Ver Jesus voltar e estabelecer o seu reino e vivemos eternamente com o Senhor. Posso ouvir um amém? Bom, essa aula a gente encerra aqui. Eu espero que tenha edificado você. Mas antes de encerrar, eu gostaria de fazer aqui um agradecimento para o nosso querido, para a nossa querida... Como é que fala, gente? Esqueci. Deixa eu achar aqui. Nossos queridos parceiros, né? Nossos parceiros lá do DHR Gestão Integrada. Já procura aí, olha, @DHR Consultoria, uma empresa de consultoria especializada em treinamento. Então, se você quer aplicar um treinamento para a sua empresa, você quer aplicar um treinamento para os seus colaboradores, os funcionários aí, essa é a melhor empresa de consultoria, treinamento que vai alinhar a sua empresa nos padrões de qualidade da ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, são várias, né? Tem treinamento também em NRS e auditorias internas. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o @deles e o telefone para você entrar em contato. É muito importante porque essa empresa está apoiando o nosso trabalho aqui, está apoiando o nosso ministério. Nós somos missionários em tempo integral, nós dedicamos toda a nossa vida em estudar as Escrituras e compartilhar aquilo que nós temos recebido de Deus, treinando equipes, formando gente nas igrejas de missões, missões transculturais, missões urbanas, missões, evangelismo. Inclusive hoje nós estaremos de noite lá em Niterói, na praia de Caraí, junto com a igreja do pastor Marcos, que é a Assembleia de Deus, Ministério Libertos por Cristo, que também é um parceiro nosso. Nós ministramos ali 3 meses de curso, toda sexta-feira, formando essa mentalidade sobre o reino de Deus e sobre a pregação do evangelho. Tá aqui a Dayana, tá aqui a Luana, que são alunas lá do nosso curso. E hoje nós vamos para o modo prático para encerrar o curso, e o prático é o evangelismo corpo a corpo. Vai ser bênção de Deus, a praia de Caraí vai ser evangelizada e hoje vai ser bênção demais, não é não? Bom, um beijo no coração de vocês. O Fabinho, ele não apareceu aqui porque ele tá ali no outro departamento ali, editando um vídeo, que essa semana foi um pouco corrida, tem muita matéria, e nós temos um programa hoje também que é o Onda Missionária, que vai ao ar ao vivo às 19 horas. Então, as matérias precisam ficar prontas. Orem por nós. Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração. A gente se vê amanhã, não. Amanhã é sábado, né? Amanhã tem Caravana do Amor, lá no bairro de Amendoeira. Vamos evangelizar o dia inteiro. Domingo
culto na Primeira Igreja Batista Missionária em Trindade. Segunda-feira, consagração e culto também na Primeira Igreja Batista Missionária em Trindade. Terça-feira, temos célula dos Filafinhas aqui em Maricá. Na quarta-feira, estaremos aqui na TV e vida que segue. Deus abençoe você, um beijo no coração, até mais. A gente volta na próxima semana com as próximas aulas do curso Jerusalém Cardíaca, porque não acaba por aqui, tem muito assunto pra gente falar. Vai ser bênção de Deus, vai edificar a sua vida e vai esquentar o teu coração aí na expectativa do retorno de Jesus. Tchau, gente!